essa edição que nós estamos trazendo agora, este mês, fala sobre veículos elétricos, comerciais elétricos, e o que nós já temos como opções e aplicações disponíveis no Brasil. Mas, na sua opinião, olhando o Brasil, né, o Brasil continente como ele é, o veículo elétrico é a melhor opção para o país como alternativa? Porque você acabou de dizer que o diesel hoje é bem menos poluente e será menos ainda, né? A tecnologia tem avançado. Não seria mais rentável se investir, né, na matriz energética diesel menos poluente do que se pensar em termos de Brasil, com a tecnologia elétrica, como tanto tem se falado neste momento? Olha, ótima pergunta, Reinaldo. A primeira reflexão quando a gente fala de Brasil, né, que eu esses dias estava pensando assim, parei para pensar, é qual é a realidade brasileira que nós estamos falando, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Brasil é um continente, né, um país continente com diferentes realidades, e essas realidades variam às vezes dentro do mesmo estado, né? Não é só de região sul para a região norte. Dentro do mesmo estado você tem realidades diferentes, né? Entre a capital, vamos pegar São Paulo, certas zonas de São Paulo, cidade, né, com a periferia, né, algumas capitais lá no Nordeste com o sertão. Então, existem diferentes realidades e é difícil falar o que serve para o Brasil, né? Mas eu acho que, a longo prazo, a questão eletrificação, ela se encaixa, ela vai se encaixar aqui no Brasil, mas a gente tem que ser responsável e não pode ser simplista, né, nessa, nessa introdução, né? Eu acho que o poder público e as empresas precisam dialogar muito, né? O Brasil tem certos dilemas, sim, né, que os países desenvolvidos já resolveram. Agora, falando do Brasil como um composto, né, acho que dá para a gente falar que, seja qual for a micro-realidade dentro do Brasil, a grande maioria delas tem que resolver problemas ainda de saúde, de educação, de saneamento básico, de segurança, né? E nós temos que respeitar o poder aquisitivo da população, né? Então, a gente migrar agora para uma tecnologia totalmente eletrificada, olhando que isso vai ser 100% benéfico ao meio ambiente, talvez não seja a forma mais sustentável de conduzir o país agora, né? Talvez essa forma gradual que eu falei, né, talvez não, tenho certeza que ela é mais adequada, né? E, como você falou, o Brasil tem soluções próprias aqui, o Brasil tem a questão do etanol, né? Tudo isso pode ser considerado na introdução gradativa dessas tecnologias que eu falei, né? Então, eu acho que nós, indústria e legisladores, temos que estar bem atento para essas questões. Eu acho que a maioria dos legisladores estão cientes dos impactos e olham com esse olhar não só de uma dimensão da sustentabilidade, mas do composto, meio ambiente, econômico, social, e aí vão gradativamente possibilitando essa entrada, né? Talvez em centros urbanos grandes como São Paulo, você pensar em ônibus elétricos, talvez faça sentido agora, né? Lembrando que nós também poderíamos usar o gás, né, que com todo esse avanço dos motores a combustão e a disponibilidade do gás que nós temos, só precisamos fazer acontecer essa distribuição, ela também desponta como uma solução que seria, a curto prazo, mais, talvez, um melhor balanço entre meio ambiente, entre o lado econômico e o lado social, de manter a pujança da nossa indústria também, de manter os empregos, né, que nós precisamos. Então, isso. Eu acho que a realidade tem que ser vista em várias micro-regiões no Brasil. Em algumas delas pode ser mais rápidas, mas em todas elas temos que olhar o que nós temos e, de novo, enxergo que soluções com motores ainda fazem muito sentido aqui no país.